Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Júnior Souto e nessa oportunidade eu quero compartilhar com você uma reflexão da palavra de Deus. Na verdade, eu estou aqui numa madrugada com Deus e eu resolvi perguntar ao Senhor, na ousadia do Espírito, o que é que Davi tinha que o levou a ser o único homem nas Escrituras Sagradas, chamado como homem segundo o coração de Deus. E a resposta do Espírito Santo de Deus para a minha vida é surpreendente, porque ele disse: Júnior, com certeza não tem nada a ver com perfeição, com ausência de erros e com ausência de falhas. Até porque em 2 Samuel, no capítulo de número 11, registra o episódio de adultério de Davi com Batseba, que consequentemente engravidou. Davi tenta encobertar o seu pecado, ele não logra êxito. Ato contínuo, ele decide e determina colocar Urias, marido de Batseba, na frente da batalha, o que vem ocasionar a morte de Urias. Pastor Júnior, então o que é que levou Davi a ser registrado na Bíblia Sagrada como homem segundo o coração de Deus? Eu acredito que a resposta esteja no Salmo de número 27. No versículo de número 4, ele faz uma linda declaração. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias no seu santuário e contemplar da sua formosura. Havia uma inclinação no coração desse homem para conhecer e entender Deus. Havia em Davi um coração que ansiava por Deus mais do que todas as coisas na terra dos viventes. E o que Davi está dizendo aqui no Salmo de número 27 é: se eu tivesse direito de fazer um único pedido, eu já havia decidido qual pedido seria. Era morar na casa do Senhor, era estar lá todos os dias, era contemplar a sua formosura. Pensa num cara que tinha crédito com Deus, pensa num cara que tinha crédito com Deus do céu. Era Davi, por conta dessa inclinação e desse desejo do seu coração. De maneira que o profeta Natan, quando foi repreendê-lo acerca do pecado que ele havia praticado com Batseba, ele fala de tudo que Deus havia dado a ele, e ainda diz assim: se fosse pouco, ele teria te dado mais. Como rei, Davi poderia ter quase tudo na terra, mas o que Davi está dizendo aqui no Salmo de número 27 é uma coisa só. Eu quero é habitar todos os dias, é estar todos os dias diante da presença do Senhor. O coração dele ansiava Deus mais do que todas as coisas nessa terra. Todas as coisas se tornaram secundárias para ele, e Deus ocupou o primeiro lugar da vida deste homem. E a minha pergunta é: por que, Davi, você deseja tanto isso? Por que você anseia tanto por isso? Por que você queria habitar no santuário todos os dias? Era para ter proteção contra os seus inimigos? E a resposta é não. Era para ter todas as bênçãos e conquistas da terra? Não. Era para ter dirimida todas as dúvidas que surgem no interior de um homem? E a resposta dele é não. A resposta dele é: Júnior, é só para ficar contemplando a sua formosura. Na verdade, Júnior, eu queria ficar babando de admiração por essa pessoa tão extraordinária, cativante, fascinante, desejável que é Deus. Na verdade, Júnior, eu queria apenas estar diante da presença de Deus, contemplando a sua santidade e formosura. E ele continua no Salmo e ele diz assim: e meditar no teu santo templo, inquirir no teu santo templo. Davi está dizendo: eu quero estudar, eu quero compreender, eu quero aprender cada dia mais dessa pessoa admirável que é Deus. Eu quero cavar as profundezas do conhecimento da pessoa de Deus. Eu quero dar o mergulho mais profundo que um homem puder dar em relacionamento, intimidade, comunhão com esse Deus. Eu quero ser amigo dele, e eu compreendo que para ser amigo de alguém, eu preciso conhecer, eu preciso me relacionar, eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso abrir o meu coração para ele, até que ele abra o seu coração para mim também. Queridos e amados irmãos, no Antigo Testamento, Deus decidiu
ter uma casa através de Moisés. Deus diz assim a Moisés: olha, Moisés, cuida para que tudo seja feito conforme lhe foi mostrado lá no monte. Foi tudo integralmente como Deus queria, da maneira que Deus queria. Os homens daquela época, os artistas daquela época, eles não tinham capacidade para realizar tamanha obra de arte que Deus havia revelado a Moisés. Deus reúne os artistas, os melhores da época, e Deus vai enchê-los com seu espírito, para que tudo pudesse sair da maneira que Deus havia desejado. Aquela era uma boa casa. Lá na frente, nós vamos ter o templo de Salomão, o templo que foi construído por Salomão, que os babilônicos vão invadir e vão destruir esse templo. Mais na frente, pós-exílio da Babilônia, nós temos a restauração desse templo, por Esdras. Nós temos Neemias restaurando as portas e os muros de Jerusalém. Nós temos Zorobabel. Nós temos mais na frente Herodes reformando esse templo. Então, basicamente, nós diríamos que tivemos 3 casas no Velho Testamento. A primeira delas, o tabernáculo de Moisés. A segunda seria o templo de Salomão. Acontece que quando Davi se torna rei, ele resolve trazer de volta a Arca da Aliança. Davi então vai improvisar o que se é que nós podemos chamar de uma casa. Quando ele traz a arca, ele não leva a arca a Siló, onde havia o tabernáculo, mas ele traz a arca para Sião, a cidade de Davi. E lá ele vai levantar uma tenda com pedaços de pano, não tinha beleza alguma. Ele coloca a arca no meio. E ele vai colocar levitas em volta para ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que eles permaneçam dizendo: o Senhor é bom e a sua bondade dura para todo sempre. O Senhor é bom e a sua bondade dura para todo sempre. 24 horas por dia, 7 dias por semana, a arca rodeada, aleluia, de levitas dizendo: o Senhor é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Eles não estavam ali pedindo nada, eles não requeriam nada de Deus, eles não solicitavam nada de Deus, eles não peticionavam ali, eles apenas declaravam, dizendo: o Senhor é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Eles estavam ali para adorar. Quando Davi está dizendo: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias, Davi estava externando: eu queria estar ali no lugar deles, eu queria estar ali não apenas em alguns turnos, mas eu queria estar ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não queria sair daquele lugar. Davi olhava os levitas adorando a Deus e o coração dele desejava substituir, aleluia, a obrigação daqueles homens, a função daqueles homens, o mister daqueles homens, o exercício daqueles homens, e se tornar um levita para adorar o Senhor também. Mas Davi, quando olhava aquela tenda tão simples, ele era frustrado com ela. O Salmo de número 132 fala de votos que ele fez. Ele disse: eu não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre morada para o Senhor. Ele chega para Natã, o profeta Natã, e diz: Natã, não é justo que eu habite em um palácio e o Senhor esteja morando em uma tenda. Ele queria fazer algo para Deus, mas não lhe é permitido. Quem vai construir o templo é o seu filho Salomão. Ele demonstrava sempre uma frustração de ver a presença de Deus confinada naquele simples pano. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para um concílio que está em Atos capítulo de número 15, em Jerusalém, no Novo Testamento. Nesse concílio em Jerusalém, que está registrado em Atos 15, eles vão citar uma profecia do Antigo Testamento do profeta Amós, com aplicação à igreja neotestamentária, envolvendo agora o avanço da igreja no meio dos gentios. E eles vão dizer: é dessa forma que vai se cumprir o que foi dito pelo profeta. E ele cita aquilo que o profeta verbalizou, dizendo: e depois daqueles dias virei, diz o Senhor, e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. O interessante, meu querido, é que dessa
essas 4 casas, se é que nós podemos chamar o tabernáculo de Davi de casa, tamanha a simplicidade de panos que foram estendidos, e era o que deixava o próprio Davi frustrado com aquilo. Mas quando Deus está lá no Novo Testamento, olhando para o Antigo Testamento, quando já não havia mais necessidade de casas físicas, porque em Atos 7, capítulo de número 48, Estevão já havia se levantado com uma pregação poderosa, dirigido e cheio do Espírito Santo de Deus, dizendo: Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Desde que Jesus bradou dizendo: está consumado, o véu se rasgou e Deus deixou de habitar nesse tipo de morada e passou a habitar no interior dos homens. Mas quando Deus está lá no Novo Testamento, ele olha para a velha aliança sem nenhum retrocesso. Ele diz: tem uma coisa que eu tenho saudade de lá do Velho Testamento, tem uma coisa que eu tenho saudade que está no Antigo Testamento, e eu quero trazer de volta para o Novo Testamento, para a nova aliança. Eu quero trazer de volta o tabernáculo de Davi. E o que Deus está dizendo, e está com saudade, quer trazer de lá, não é a beleza do prédio, não é a expansão do prédio, não é o espaço físico que ele possui, não é a estrutura que ele tem, não é a ornamentação existente, até porque não existia isso. Mas o que Deus está dizendo que quer resgatar de lá é o espírito que moveu Davi e que levantou aqueles levitas a adorarem a ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era Deus dizendo que eu tenho saudade do Antigo Testamento, e o que eu quero trazer de volta para aqui é o espírito que movia Davi a me desejar mais do que todas as coisas na terra dos viventes. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta madrugada, que o Espírito do Senhor mova o teu coração, que haja uma inclinação do teu coração a desejar conhecer, entender, compreender e se relacionar mais com esse Deus. Que o Senhor ocupe o primeiro lugar da tua vida, que a primazia seja dele, e que todas as outras coisas na terra se tornem secundárias. Que nós sejamos visitados por Deus nesses últimos dias com uma porção dobrada de um verdadeiro avivamento que a igreja tem aguardado do Senhor, de maneira que os nossos corações sejam convertidos e convencidos a Ele, e nós venhamos nos derramar na presença desse Deus, de maneira que, se nós tivéssemos direito a um único pedido, que nós já havíamos decidido por isso, nós desejamos estar na presença do Senhor todos os dias, não para obter bênçãos, não é isso, não é que Ele não possa dar, porque Ele é o Deus de vitória, mas é porque o nosso coração deseja unicamente relacionar-se com Ele, aprender mais dEle, conhecer mais da pessoa dEle, aleluia, se lançar aos pés dEle e cavar as profundezas da intimidade do relacionamento com Ele, que todas as coisas se tornem secundárias na sua vida e que o Senhor ocupe o primeiro lugar. Fique com essa palavra. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre você que está ouvindo essa palavra e por algum motivo se afastou da casa do Senhor. Talvez você se entristeceu com algo, com alguém, com alguma atitude, com alguma coisa que aconteceu no meio da sua trajetória e da sua caminhada. Eu profetizo que Deus está restaurando sobre a sua vida, que está soprando da parte de Deus, e esse Espírito vai te encher e vai mover o teu coração de maneira a restituir a mesma motivação, aleluia, que moveu Davi e aqueles homens, a única e exclusivamente adorar o nome do Deus que é digno de toda honra e toda glória. Fico com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe as suas finanças, que Deus abençoe seus projetos e os seus sonhos, e o nome do Senhor seja continuamente glorificado na sua vida, em nome de Jesus.